Amigos do esporte, aqui é o Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol, e nós iniciaremos mais uma live sensacional do circuito de lives Série A. Você é o nosso convidado especial. Vamos juntos nessa caminhada. Muito boa noite, amigos do esporte. Me chamo Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol. Nós estamos no circuito de lives Série A. O presidente do SCPP Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, para dialogarmos sobre gestão e organização de clubes de futebol e todo esse cenário que nós temos hoje, né, com relação à pandemia, treinamentos, retorno, previsão, como é que estão esses contatos. Então, todos são convidados aí. Agradecer a todos vocês, né, que estamos nesse circuito de lives aí. Agradecer ao pessoal da Maria Praiana, Sol de Verão Eventos, JW7 Esportes e Business. Agradecer a Rafa Falcão Fotos, a Doce Alice, a Multitec, então parceiras nossas aí nessa realização dessas lives, tá? Essa questão de mercado também. Boa noite, presidente. Ô, Thiago, boa noite. Tudo bem? Prazer. Tá me ouvindo bem? Um pouco o áudio e a imagem. Não tá legal aqui pra mim, não. Você tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem e te vendo perfeitamente. Agora acho que normalizou. Pronto. Boa noite, presidente Ederlane Amorim, presidente do SCPP Vitória da Conquista. Seja muito bem-vindo ao nosso circuito de live Série A. É uma satisfação imensa estar dialogando com um profissional que é bastante respeitado dentro do futebol baiano, e vamos dialogar bastante aqui sobre futebol baiano, futebol brasileiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. É um prazer também estar falando com você, poder participar um pouco desse sucesso aí que vem sendo as suas lives, poder contribuir de alguma maneira. Para mim foi um privilégio receber seu convite. É com grande satisfação que a gente vai estar presente aqui, fazendo parte, batendo um papo sobre o futebol. Excelente. Quando a gente pensou nas lives, aí o objetivo era justamente dialogar com os diversos atores, né, os diversos intervenientes do futebol, porque da mesma forma que eu quero um futebol brasileiro mais forte, um futebol baiano mais competitivo, eu tenho certeza que é o seu pensamento também, porque essa evolução ela acaba acontecendo para todas as pessoas que estão envolvidas com o processo, né? Então tá te recebendo aqui para a gente falar sobre futebol, justamente nesse sentido, para entender como é que funciona, quais são os pensamentos, né? Quais são as ações que são desempenhadas por um presidente de um clube, e um clube, diga-se de passagem, com uma história belíssima, apesar de pouco tempo, né, de formado aí, mas com uma história belíssima, e entender como essas pessoas se relacionam é muito importante, porque no objetivo final a gente quer o crescimento do jogo. Então, dito isso, passo as palavras, passo para você, para fazer as considerações iniciais, apresentar um pouco aí da sua trajetória até o momento atual em que você se encontra como presidente do esporte do Vitória da Conquista. Obrigado, Thiago, obrigado. Eu sou um ex-jogador de futebol, eu parei de jogar aos 34 anos, em 2001, quando nós criamos aqui em Vitória da Conquista. Na verdade, eu sou fundador do Vitória da Conquista. Começamos como um projeto social em 2001, nós atendíamos a crianças carentes aqui da nossa cidade, no caminho inverso ao que é uma escolinha, porque nós não cobrávamos nada, ministrávamos aulas, eu que era o treinador e o coordenador desse projeto. A gente remunerava, inclusive, a grande camada desses garotos para que eles pudessem assistir aos treinamentos, ter algum tipo de lanche, pagar a sua condução. Paralelo a esse ensino do futebol, nós ministrávamos sempre palestras com profissionais da cidade, com temas que são pertinentes ao universo dos adolescentes até hoje, a violência, a sexualidade, drogas, cidadania, enfim. Então era um trabalho em conjunto.
Mais ou menos era esse o trabalho que durou até o ano de 2005. Ficamos 4 anos com esse projeto, disputávamos competições, os resultados eram até engraçado. O áudio para mim aqui falhou. Pessoal, tô ouvindo o Ederlane aí? Ou estão me ouvindo? Eu vou ter que te ouvir. O áudio aqui para mim falhou. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Vendo e ouvindo perfeitamente. Espera aí. O Eric respondeu. Ederlane? Estou te ouvindo e vendo bem. Eu que não tô te ouvindo, peraí. O pessoal está ouvindo, que eu estou vendo as respostas aqui. Nada? Eu tô tentando, eu tô te ouvindo. Pronto, acho que agora vai. Eu estou te ouvindo bem, ouvindo e vendo. Pronto, ótimo, vamos. É isso. E nós mantivemos esse trabalho social até 2005, quando foi fundado, a equipe profissional do Vitória da Conquista. Aí passamos a ministrar, já de forma profissional, a entidade. Eu, antes de parar de ser jogador de futebol, eu também fui treinador, treinei aqui a equipe do Serrano, cheguei a fazer alguns cursos, fiz estágio no Vitória, estágio no Cruzeiro. Então hoje, resumindo, Thiago, eu saí da chuteira, passei para o apito e hoje eu estou com a pasta. São as 3 vertentes aí do futebol. E desempenho hoje no clube a função de presidente, cuido da parte administrativa, claro que em companhia do meu staff, de várias pessoas que trabalham comigo, nessa parte de gestão, e também desempenho a função de diretor de futebol. Todo o universo do departamento de futebol profissional amador, a gente que está na frente, a gente que contrata, comissão, jogadores, temos o banco de dados, que não temos um analista de desempenho por enquanto, a gente também exerce essa função, ou seja, busca, não de forma improvisada, sabemos que não é o correto, mas como eu estive no mercado, eu estive no meio, joguei, treinei, a gente exerce essa função também aqui no clube. Então são as 2 funções mais importantes de um clube de futebol, né? Que é a parte administrativa e a parte de resultado no campo, porque se ela não acontecer, não tem estrutura que vá sobreviver. Então nós estamos, desde 2006, nós subimos para a primeira divisão, disputamos a segunda divisão em 2006, quando fomos campeões invictos naquela ocasião, e desde 2007 estamos na primeira divisão, jogando o Campeonato Baiano, jamais fomos rebaixados, temos resultados aí, é o time que mais vezes disputou as semifinais do Campeonato Baiano, mais vezes disputou a Série D, Copa do Brasil. Então, os nossos resultados, para a nossa realidade, eu considero que são astronômicos. Claro que tudo isso depende de uma junção de várias situações, mas em 14 anos de competições, nós temos 14 competições nacionais disputadas, em 14 anos de fundação, desculpa. Nós temos 14 competições nacionais disputadas, o que nos dá uma média de uma competição nacional por ano. Então, para uma equipe com a nossa realidade, com a nossa geografia, por si só já é um dado que a gente considera muito importante para a nossa curta trajetória. Excelente. Essa tua trajetória como jogador, obviamente que você passou por muitos clubes, né? A reflexão que eu trago é, nessa passagem desses clubes, o que é que você traz nessa trajetória como jogador para a função de presidente? Para mim, é o essencial, foi essa relação que eu tive no universo do jogador, conhecer o outro lado. Hoje nós vemos muitos diretores de futebol que têm capacidade de gerir, claro, mas que desconhecem um pouco a realidade do que é o vestiário, do que é uma chuteira, do que é o dia a dia de um jogador de futebol.
Eu praticamente joguei em mais de 20 clubes, de meio de tabela. O time de maior expressão que eu joguei aqui no Brasil foi o Vitória de Salvador. Passei 8 anos no Vitória, praticamente construí a minha base toda no Vitória e passei quase 12 anos fora do Brasil. Voltei para o Brasil em 2001, quando fundamos o clube. Então eu tive várias experiências positivas e negativas, eu acredito, como todos que estão nessa carreira. Como jogador, depois também tive essa experiência como treinador, que já muda um pouquinho a relação, e trouxe grande parte desse aprendizado, né, nessas duas esferas para a parte de gestão. Você veja que em 2006, no nosso primeiro ano de disputa, nós fomos campeões da segunda divisão de forma invicta. Foram 14 jogos, 7 vitórias e 7 empates. E quando a gente se deparou com a primeira divisão, para mim foi um mundo totalmente desconhecido. Eu perguntei, e agora, o que vou fazer? Nós não tínhamos experiência com nada, eu tinha acabado de sair da parte de treinador, de jogador, para encarar uma primeira divisão. Aceitamos o desafio, não contratamos ninguém para desempenhar esse papel, nós mesmos que continuamos nessa função com o nosso staff aqui administrativo. Fizemos uma campanha muito irregular em 2007, e já em 2008, com certo amadurecimento, conhecendo mais o universo, os bastidores do futebol, de federação, de campos, ou seja, todo o universo que permeia a primeira divisão do futebol baiano. 2008 talvez tenha sido, junto com 2015, as nossas melhores temporadas. Então, a partir disso daí, passei a me especializar também, fiz vários cursos de gestão esportiva, fiz o curso em 2017 da CBF, com 8 módulos, interessantíssimo curso, workshop muito importante, conhecimento vasto, tanto teórico como prático. E hoje, Thiago, você continua sempre aprendendo, mas hoje o nosso amadurecimento em relação ao que foi no início é muito diferente, principalmente com os resultados obtidos, né? Resultados bons e ruins. A gente aprende também quando perde, quando erra, e é um aprendizado diário nessa nova função que a gente está. Mas eu atribuo essa minha vivência no futebol, grande parte das nossas conquistas hoje associadas ao Vitória da Conquista. Bom, essa organização hoje do Vitória da Conquista, você percebe como um clube empresa, você trata o Vitória da Conquista hoje como um clube empresa? Eu lembro que nas postagens que você coloca na rede social, é um dos poucos clubes que eu vejo com missão, visão e valores, né? E isso é bem característico do ambiente empresarial. Fala um pouco para a gente aí dessa concepção do Vitória da Conquista como clube empresa, né? Nós não somos juridicamente um clube empresa, somos uma associação sem fins lucrativos. A carga tributária ela é muito alta para você gerir um clube hoje como empresa. Nós não temos sócios, não temos ações em mercados para isso. A sazonalidade até nos impede de fazer isso. Não acredito que teríamos sucesso nesse formato de clube empresa para o cenário de hoje. Um clube que joga 3, 4 meses, depois para uma divisão de base que oscila em disputas e não disputas de campeonato. Ou seja, somos uma associação, temos hoje 30 dirigentes, sócios fundadores, que são sócios que estatutariamente lhe dá direito a voto, sócios torcedores não. Então a gente tem eleição de 4 em 4 anos, como nosso estatuto reza isso, e eu sou sempre reconduzido. Nós abrimos edital para essa eleição, como todo patamar jurídico que deve ser conduzido. E sempre eu sou reeleito e aclamado, nunca houve nenhuma concorrência, talvez por eu ter sido fundador, ter colocado pessoas de minha confiança e também pelos resultados, não só desportivamente, como para o que é o clube hoje, Thiago. Hoje é um clube limpo, leve, nós temos todas as CNDs negativadas, FGTS, INSS, Receita Federal, ou seja, não devemos a fornecedores. Nesses 15 anos, 1 ou 2 causas trabalhistas, mais por desentendimento do que por falta de cumprimento nessa questão salarial. Então é um clube que eu, por ter tido experiências muito ruins quando jogava nessa esfera administrativa, eu tento não passar isso hoje para os nossos jogadores. Eu não consigo conviver com essa sensação. Eu vou materializar para você entender. Eu vou trazer um jogador, digamos, lá do Pará,
tirar um jogador do seu seio natural, do seu habitat, da sua cultura, às vezes até dos seus familiares, porque muitas vezes esses jogadores vêm sozinhos, trazer para um universo totalmente diferente da sua realidade, do seu dia a dia, para não cumprir com o básico que foi prometido, eu prefiro não fazer, não trazer esses profissionais. Então, quando a gente assume um compromisso, a gente tenta cumprir e vem dando certo. Essa é uma das receitas que a gente aplica aqui também, dentro da nossa realidade, vem dando certo nesse formato. Então, a gente está longe de ser ainda um clube empresa, falta muito mecanismo para isso, falta estrutura física, financeira ainda. Eu acho que é um caminho, pode ser um caminho, mas desde que você tenha condições de arcar com a carga tributária, que praticamente vai triplicar você nesse novo formato. Vem dando certo assim como associação, nunca tivemos problemas, é uma história curta, de apenas 15 anos, nós fizemos 15 anos agora em janeiro, de competições apenas 14, de primeira divisão apenas 13 anos. Ou seja, então é um clube que está ainda embrionário, tem muito ainda por conquistar, além dos resultados que eu falei anteriormente, só para reforçar, nós temos 5 séries D na nossa história, 5 Copas do Brasil, 2 Copas do Nordeste, uma Série C. Das 8 edições da Copa Estado, nós fizemos 7 finais, vencemos 5. Uma estrutura física funcional, com sede própria, CT, transporte. Não devemos nada a ninguém, que você sabe que no Brasil hoje, no futebol, quem não deve nada a ninguém é milionário. Você convive no dia a dia tranquilo com isso, entra ano, sai ano. Se alguém assumir o clube aqui amanhã ou depois, vai pegar um clube como se estivesse sendo fundado no momento do seu início. Então, assim, é essa leitura que a gente faz. Vamos continuar com esse mesmo objetivo. Claro que temos objetivos, desportivamente, conquistar o título baiano, uma ascensão nas séries do brasileiro, para que a gente pare de patinar um pouquinho e oscilar tanto de ano para ano. Mas como o futebol é imprevisível, você sabe, você também está no meio, conhece tudo aqui do futebol da Bahia, conhece tudo do futebol, sabe que a realidade dos times do interior aqui é muito difícil de você manter-se sempre num patamar mais elevado. Há sempre esse rodízio aí das equipes, Bahia de Feira, Fluminense, Juazeirense, Vitória da Conquista, porque o investimento praticamente é basicamente o mesmo, talvez agora o Bahia de Feira com uma exceção, pela estrutura que conseguiram montar, e muito bem gerido inclusive, mas os outros clubes praticamente caminham aí nesse mesmo patamar. Entendi. Falando em estrutura, como é que está a estrutura hoje do Vitória da Conquista? Nós temos uma sede própria já desde a fundação há mais de 14 anos. Temos um CT que temos um campo apenas ativo, tentamos construir o segundo, não conseguimos, e temos um projeto em curso, já pela terceira vez nós vamos tentar, na Lei do Incentivo Fiscal, no Ministério do Esporte, que você praticamente vai trabalhar com imposto deduzido de pessoas jurídicas e físicas, 6% e 1%, para a construção desse CT. Eu não vejo uma outra possibilidade para conseguir, ainda assim muito difícil, porque com esse projeto você tem que fazer a captação dessas receitas com esse percentual de impostos. E aqui em Vitória da Conquista é muito difícil você conseguir empresas que trabalham com esse percentual para bancar esse investimento. O nosso último projeto foi orçado em 8 milhões, CT como o do Bahia, como dos grandes clubes aí do Brasil, mas você não consegue fazer essa captação, aí tem que ter um viés político, um viés de contratação de empresa para te assessorar nesse sentido, mas eu não estou vendo outro caminho, vamos tentar novamente. Agora essa pandemia fez a gente estacionar um pouquinho essa possibilidade, mas vamos retomar porque eu acho que vai ser o único caminho para que a gente melhore essa estrutura física, para poder trabalhar com todas as categorias de base, para dar uma estrutura melhor do dia a dia para os profissionais envolvidos no nosso trabalho, sejam eles jogadores, funcionários, comissão técnica, enfim, sair um pouquinho dessa dificuldade que a gente tem hoje aqui no nosso dia a dia, mesmo com essa estrutura funcional que atende para o que a gente é hoje, mas para uma realidade promissora, de maior relevância no futuro, a gente pensa também em melhorar. Excelente, a gente sabe que é esquisito, né? A estrutura, a funcionalidade da estrutura é extremamente importante para que o clube ele tenha um resultado desportivo interessante. Como você comentou bem aí, de repente, nesse momento, a estrutura atende, mas o clube que pensa em ascender, eu sei que o Vitória da Conquista pensa em ascender, pensa em disputar uma Série C, uma Série B, pensa em crescer no cenário nacional, obviamente que a estrutura ela tem que acompanhar esse processo, né?
ela tem que ter uma condição de trabalho Verdade. para que os profissionais possam realizar os seus trabalhos. Então, é muito bacana. Eu ainda não tive a oportunidade, já jogamos aí diversas vezes. Eu vou uma visita ao CT aí para conhecer realmente a Toca do Bode. Imagino que... Está convidado quando puder vir. Show. O Pedro ele pergunta o seguinte: presidente, vocês então preferem buscar jogadores dentro da Bahia? Ele já está falando aí de formação de plantel, né? Isso eu ia abordar um pouco mais à frente, mas a live aqui não tem pauta fixa, a gente vai interagindo com o pessoal. Então, assim, hoje você acumula a função de presidente e diretor de futebol. Enquanto diretor de futebol, qual a preferência do Ederlândia Amorim para a contratação de jogadores? Isso são muitas variáveis, Thiago. Depende muito da realidade de momento. A nossa realidade, qual é? O clube que se sustenta. Não temos hoje assim nenhum apoio de maior relevância para que você possa sentar numa cadeira e contratar quem você quer. Nós temos um banco de dados com quase 400 jogadores cadastrados em diversas funções, posições, características. Então, quando você contrata um treinador, que tipo de elenco você quer formar, e daí você vai se alimentar desse banco de dados. Mas o que prima, que vai fazer a decisão final, é a parte financeira. Quando a gente, por exemplo, não está disputando nem a Copa do Brasil e nem a Copa do Nordeste, o que aconteceu por 6 anos seguidos, com exceção de 2019 e 2020, a gente tem muita dificuldade para poder contratar. Até critério de transferência, de deslocamento, passa a ser avaliativo no final. Então, quando a gente está na Copa do Brasil ou na Copa do Nordeste, desculpe, a gente busca jogadores em qualquer estado, independente de situação física, de logística, para que ele possa vir. Então, fizemos elencos aqui já com folhas altíssimas, elencos com folha mais baixa. Então, depende muito do cronograma financeiro para o momento. 2020, por exemplo, a nossa preferência, materializando aí a resposta para o rapaz que perguntou, nós demos preferência a jogadores aqui mais do estado, para fugir um pouquinho Porque muita gente não sabe. Ali, quando a bola sai, Thiago, você que está no futebol, não sei se você tem esse conhecimento também, dessa parte de gestão, mas quando a bola sai ali no campo, é só a pontinha do iceberg, né? O que houve de movimentação para aquilo acontecer. Se eu trago um jogador de qualquer estado hoje, fora da Bahia, eu pago no mínimo R$2.000 só de documentação, só de transferência. Então não é difícil você fazer essa conta. Se você traz 20 atletas, você vai estar falando de gastar 40 mil só de papel, de alvará, para o jogador estar apto a poder participar. Fora deslocamento, moradia, seja ela no alojamento ou em residência por aluguel de apartamento ou casa, quando o jogador tem família, quando é casado. Então tudo isso você tem que computar, você como gestor. O custo, ver o custo que o jogador vai lhe trazer, tentar avaliar o custo-benefício dessa situação, ver se na sua cidade não tem jogadores com a mesma característica, que possa lhe dar um custo-benefício menor, se vale a pena arriscar. Às vezes a gente faz isso, trouxemos já vários jogadores de nome por aqui, uns deram certo, outros não. A gente também lança sempre mão da nossa base para poder revelar e fazer que o jogador comercial possa ter visibilidade. Então são várias variáveis, a gente está atento a todas, depende muito do momento. Se eu fosse fazer um elenco agora, por exemplo, como acabou aí o Campeonato Baiano faltando 2 rodadas, se eu tiver de fazer um elenco agora para concluir o Baiano, que os nossos jogadores todos já terminaram o contrato, a minha preferência serão jogadores nem do estado, e sim da cidade, pelo momento. Então, só para você entender que o momento é que define essa nossa ação. Entendo perfeitamente. Eu acredito que essa adaptação, né, ao contexto, ela é crucial para a sobrevivência da equipe, né, e conseguir manter em ordem todo o planejamento que foi feito, né? Eu penso dessa maneira também. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser um abraço sem aperto. Aí, tem o diretor de futebol Ederlândia que quer contratar, percebe um jogador com potencial, percebe características do jogador, mas de repente é um valor um pouco diferente, e tem um presidente que assina, que define essa questão financeira. Como é que fica essa relação em saber que esse jogador de repente pode ajudar muito, mas é um jogador que pode fugir um pouco do
teto e esse que assina o papel e que faz o pagamento no final do mês? É uma boa pergunta, interessante. Eles trabalham em sintonia, Thiago, a gente sempre trabalha mais com a razão do que com a emoção. A gente é responsável, por isso que eu te falei, eu daqui a 2 anos eu me imagino ainda na frente do clube. Muitos diretores hoje, eles trabalham muito com a emoção de quererem conquistar tudo no seu mandato, tem essa vaidade no futebol, assim como o jogador tem, como comissão tem, diretoria também tem. Então, às vezes, chega um presidente a uma instituição, vai passar 2 anos, seja biênio, triênio ou quatriênio, enfim, e faz um monte de loucura, e dando certo, tudo bem. Dando errado, ele cumpriu o seu mandato, e o outro que vai assumir no seu lugar vai arcar com tudo, com os prejuízos que ele deixou, enfim. Então, como o clube aqui, praticamente a gente que está na frente, eu tenho muito cuidado com isso, tanto que a gestão hoje do clube, quem assumir aqui o clube hoje vai pegar um clube zero, limpo, de tudo. Então esse cuidado eu tenho. E não acredito muito só no nome. Então eu prefiro mais trabalhar, embora quem movimenta o clube, a estrutura do clube são os resultados do campo, eu prefiro trabalhar com o que eu tenho de realidade. Não precisa ser muito bom administrador para isso. Se você tem 100 de receita, eu não vou gastar 200 nunca, jamais. Achando que eu vou recuperar com o resultado, que o time vai ganhar, que vai ter torcida, que vai me atrair patrocinadores. Eu prefiro trabalhar com o que eu tenho de real, de material, para poder não acabar punindo indiretamente os profissionais envolvidos, jogadores, comissão, não cumprimento com os salários. Então eu não abro mão disso. Eu prefiro trabalhar com a minha realidade, como eu te falei. Já fiz elencos com folhas altíssimas e já fiz elencos com folhas baixíssimas também. E já houveram casos que o elenco, teoricamente mais baixo, me deu mais resultados do que elencos. Eu posso citar para você, 2018, nós contratamos o Oscar Coração Valente para ser treinador, vários jogadores de nome, e disputamos o rebaixamento em 2018. Então foi um ano muito difícil. Depois trouxe Estevam Soares também, que é um treinador renomado, e fazendo loucuras financeiras para não ser rebaixado, porque o momento ali era de não ser rebaixado. E já fizemos elencos aqui mais com nível não inferior, mas pelo menos de nome, e chegamos em semifinais de campeonato. Então isso aí depende muito, você sabe, você está ali no meio, depende muito. Mas a resposta final, quem vai dar sempre é o presidente, por conta da responsabilidade de gerir a parte física e financeira da equipe. Sensacional. Falando de formação de plantel, organização de equipe, né? O Eric, ele traz a seguinte colocação. Presidente, em relação ao CPP, SCPP, ser uma referência no nosso sudoeste, a qual somos vizinhos, sou de Brumado. A pergunta que faço é, alguns jogadores das cidades vizinhas podem servir como reforços? Eu vou ampliar essa questão. Para além da proximidade aí dessas cidades e perceber se tem jogadores que podem ser reforços na sua equipe. Eu sei que tem muitos jogadores de Conquista e que moram perto, que jogam no Conquista, que já jogaram no Conquista, são jogadores que têm um bom nível. Teve um ano que você apostou um pouco mais no intermunicipal. Eu queria que você já aproveitasse e fizesse a junção dessas duas questões, tanto essa questão da proximidade das cidades e o intermunicipal. Isso, essa resposta ela está ligada diretamente ao que eu falei anteriormente. Tudo depende do momento, mas o primeiro ponto aqui vai ser sempre a qualidade. Não importa a procedência, não importa o local que está vindo, indicação, cor de pele, condição social. Se nós entendermos que o jogador tem qualidade, seja ele, pode ser um Saci Pererê, eu costumo dizer isso. Se me indicarem um Saci Pererê, de onde quer que seja, e a gente entender que esse Saci Pererê tem condições de trazer, nós traríamos, sem nenhum medo de ação. Então, assim, em 2018, 2019, nós trouxemos 4 ou 5 jogadores do Intermunicipal. A gente está sempre atento ao Intermunicipal. O que acontece é que emperra um pouquinho, Thiago, que você sabe que às vezes essa transição do Intermunicipal para o profissional, ela pode requerer um pouquinho de tempo. E o futebol, o Campeonato Baiano, por exemplo, a gente faz 9 jogos. Você não tem muito tempo para laboratório, né? Você joga o seu calendário todinho de um ano e do ano posterior, que as colocações estão sendo feitas de um ano para o outro agora, você joga dentro do campeonato de 9 jogos se você não classificar.
Então, a sazonalidade acaba interferindo nessa sua decisão, porque você não tem um calendário cheio de várias competições, como o Vitória criou aí o Sub-23, o Bahia, tem campeonatos aí de todo nível, para você colocar esses jogadores e aí você fazer essa transição aos poucos, você observar como laboratório. Você tira um jogador do Intermunicipal em um ano, para já colocar para jogar no Campeonato Baiano, que é muito difícil, às vezes o jogador sente, não é a mesma coisa, a pressão, a cobrança. Outros não sentem, mas a maioria sentem. Então isso acaba nos travando um pouquinho. Mas no elenco desse ano e do ano passado, nós tínhamos 4 ou 5 jogadores que foram titulares, que vieram do Intermunicipal. Então a gente sempre está observando. Vitória da Conquista, por exemplo, não vem participando do Intermunicipal. Você que acompanha aí o futebol, quem vem representando o Intermunicipal, a seleção de Vitória da Conquista, é o nosso Sub-20, já há 4, 5 anos, exatamente para poder fazer de laboratório para os nossos jogadores e para observar também esses jogadores dos adversários que venham a se destacar e a gente tente trazer. Nós trouxemos, por exemplo, ele estava nesse grupo, né? Não entendi, desculpe. O seu lateral direito? Não, o lateral direito era Ronilson. Nós tivemos o goleiro Giovani, que chegou aí para o Bahia, praticamente negociado com o Bahia, ele veio da seleção do Tamaraju. Tivemos o Fagner, de Itambé, que foi titular. O zagueiro Keinan, também de Itambé. E, se não me engano, tinham mais 2 jogadores que me fugiram aqui agora o nome. Mas eram 5 jogadores que vieram do Intermunicipal. Não, excelente, continue. Eu só fiz porque essa parceria que você faz com a seleção da cidade que coloca o Sub-20 para jogar? Na verdade, não é isso. Na verdade, não é a seleção da cidade. É a gente que disputa, porque apesar da vaga ser da seleção, eles não. O poder público aqui não vem tendo interesse em colocar a seleção para disputar. Falta um pouco de apoio e os jogadores hoje em Intermunicipal, você sabe que tem jogadores que recebem até mais do que salário do que jogadores profissionais. E aqui eles não dão esse apoio. Culturalmente nunca foi, Vitória da Conquista nunca foi isso. Já tem muito tempo que não participa. Então aproveitamos essa lacuna e colocamos o nosso Sub-20, todo o Sub-20, só joga quem é do Sub-20, para disputar essa competição. Já vem sendo assim há 3 ou 4 anos, amadurece os nossos jogadores, dá um pouquinho mais de rodagem e quilometragem, que é uma competição muito difícil. E estaremos observando em loco esses adversários, assim que aconteceu com alguns desses jogadores que nós trouxemos aqui para a Vitória da Conquista e vamos continuar fazendo. Paramos esse ano por conta da epidemia, mas até 2019 foi feito assim, e quando voltar à normalidade, a gente pretende continuar com essa mesma logística que vem dando certo. Bacana, Intermunicipal, tem muita gente que está nos acompanhando, que não é daqui da Bahia, mas Intermunicipal é um campeonato amador, mas um campeonato amador muito competitivo. Tem equipes, tem seleções que têm estrutura de equipes profissionais. Verdade. Que pagam toda a comissão técnica, grupo de atletas, uma estrutura de campo, de treinamento. É muito organizado, tem equipes muito organizadas, é um campeonato muito difícil. Imagino que o quanto de experiência esses garotos aí de Sub-20, né, adquirem em estar disputando uma competição tão difícil que é o Intermunicipal. No sentido de ambiente hostil, de estar jogando com jogadores mais experientes, de estar jogando com ex-profissionais, que tem muito ex-profissional que jogam. Muitos. E aí imagina o tanto de experiência, inclusive o Laelso, quando ele foi fazer a Copa São Paulo, ele fez muitos jogos contra equipes que disputam Intermunicipal e colocou a equipe para disputar o campeonato amador lá próximo a Salvador. Então imagina o tanto de experiência que esse garoto adquire, né, em estar jogando num ambiente tão hostil como é o Intermunicipal. Então, para quem é de fora, para saber que é um campeonato muito organizado, difícil e que eu acredito que tem experiência. Eu te perguntei anteriormente, o lateral direito, o que estava jogando esse ano, era o seu jogador da base? É um 98? Era, Ronilson. Ele chegou a jogar no Sub-20. Mas não foi do Intermunicipal, não. Ele veio fazer avaliação aqui, veio fazer teste. Provado. Não, eu sei, estou dizendo, mas depois ele chegou chegou a jogar... Ele chegou a jogar pelo Sub-20 no Intermunicipal? Jogou. Primeiro ano ele jogou no Sub-20. Excelente. Depois fomos campeões da Copa Estado 2016 com ele de titular.
Nós fizemos a final com Jacobina, foi o pentacampeonato, a última edição que houve, 2016. Logo após essa competição, o Vitória o levou emprestado. Ele ficou 1 ano no Vitória. E daí prosseguiu com a sua carreira. Teve na Portuguesa Santista o ano passado e esse ano acabou o empréstimo na Portuguesa. Ele teve uma infelicidade lá na Portuguesa, sofreu um LCA, teve que fazer uma cirurgia de ligamento cruzado. Ficou praticamente 7 meses parado. Retornou agora no início desse ano, jogou o Campeonato Baiano, muito bem por sinal, mas houve essa paralisação. Tem contrato conosco até o final desse ano, até o final de 2020. Deve retornar para a disputa da Série D. Lembro dele. E aí, fazendo um link com a base, né? Com a base como um todo. O Adonai ele faz a seguinte pergunta. Boa noite. Como funciona a base do Conquista? Qual a metodologia e filosofia do clube? Tivemos vários anos diferentes aqui, Thiago. Por exemplo, a categoria Sub-15 e Sub-17, a nossa última participação foi em 2014. Então nós tínhamos praticamente 5 anos que não participávamos. Voltamos a participar o ano passado, 2019, e fizemos uma campanha muito boa no infantil e no juvenil também. Mas a geografia acaba dificultando muito essa nossa condição de disputa, porque essa competição, você é obrigado a colocar as 2 categorias. Você praticamente tem que viajar 400, 500 quilômetros todo jogo, quando os jogos são fora, pela nossa geografia. O campeonato acontece, o epicentro é todo na região, Salvador, região metropolitana, cidades vizinhas. Então, aí imagine você disputa dando uma estrutura de condição para que os jogadores possam jogar, porque a gente não aceitaria nunca você estar viajando em dia de jogo aqui, sair de madrugada para chegar no estádio para jogar com 50 garotos, jogar 1h30 da tarde, que é infantil, e depois a juvenil. E a gente não, é muito difícil você ter condição de fazer diferente, de você montar uma estrutura de profissional, viajar um dia antes, 2 dias antes, com 50 pessoas na delegação, para ficar hospedado em hotel, alimentação. E no segundo semestre a gente tem muita dificuldade para poder bancar essa competição. E isso é uma tristeza muito grande, porque você acaba criando uma lacuna na sua divisão de base. O Sub-20 a gente vem sempre participando, Copa São Paulo, Campeonato Baiano, já disputamos Copa Sub-17 no Rio de Janeiro por várias edições, mas são torneios, não é aquela competição que você fica meses jogando. Infelizmente, esse ano nós não disputaremos também, independente da pandemia, tivemos um custo altíssimo nessa disputa, por tudo que eu já falei. O Sub-20 agora, por exemplo, não sei se você está acompanhando, mas mudou o formato, vão ser praticamente, são 15 equipes, 14 jogos, você vai fazer 7 jogos aqui, 7 viagens eu vou fazer, a mais próxima 400 quilômetros, que é a Feira de Santana. Então imagine, isso você tem que colocar na ponta da caneta quando você vai entrar numa competição. Então quando você tem um ano positivo, um apoio financeiro maior, como eu citei anteriormente, aí você faz essa competição. Quando você não tem, até para você fazer de forma responsável, a gente toma algumas medidas que, infelizmente, às vezes você tem que se furtar de participar dessas competições. Mas temos, sim, o maior prazer em participar dessas competições. Já participamos de 2 de julho também, quando é possível. Já revelamos, Thiago, vários jogadores na nossa divisão de base. Jogadores que foram negociados, vendidos. Outros que foram servir ao profissional aqui. Outros que seguiram sua carreira em outros locais, em outras agremiações. A gente pode citar aqui de 5 a 8 nomes de jogadores que foram formados aqui na base, que foram negociados. Então é um trabalho que você tem que ter. É um manancial, né? Você vai suprir a sua demanda no profissional, você olhando para a base. E aqui nunca foi diferente. Hoje mesmo nós temos jogadores, após a Copa São Paulo, nós emprestamos 3 jogadores para o Avaí, de Santa Catarina. Infelizmente tiveram que voltar agora porque com essa paralisação, mas sempre que a gente disputa competições, acaba acontecendo algum jogador de estar indo em parceria para outros clubes. É um trabalho forte que a gente está sempre observando. Tem o Guilhermino Lima, não sei se você lembra, que é o nosso treinador, é o coordenador da base, está conosco desde o começo. Temos estrutura também física para poder trabalhar com esses garotos, recursos humanos também. A nossa dificuldade que emperra nas competições principalmente é exatamente essa geografia. E no intermunicipal não, você disputa, é regionalizado, nas primeiras fases você enfrenta seleções mais próximas, à medida que você vai avançando, aí você começa a viajar, mas
o Intermunicipal acaba sendo um campeonato também muito interessante para o nosso sub-20 por conta dessa geografia que, por ser acaba sendo mais próxima para facilitar na nossa movimentação de logística. Entendo, Derlane. E entendo os dois lados. Entendo essa dificuldade no sentido financeiro, né? Essa distância que é Vitória da Conquista dos outros centros, né? Das outras equipes, e isso realmente encarece o processo, né? Mas vejo também, como você falou, 8 jogadores negociados. Então imagina se você conseguir manter um trabalho de base ativo, né? Se a tendência é que esse número ele seja maior e que você tenha jogadores ainda mais qualificados. E, de repente, jogadores que podem servir ao seu profissional num trabalho a médio e longo prazo. Então, isso. Assim, nessa perspectiva, o que é que tem sido pensado aí, assim, Vitória da Conquista, para além de Vitória da Conquista, o futebol da região? O que é que tem pensado alguma ação? Vocês têm discutido de que maneira potencializar, de que maneira viabilizar esse projeto de base, já que a gente sabe que pode sim render bons frutos para o clube? A matéria-prima aqui na região, ela é muito vasta. Nós somos a 3ª maior cidade da Bahia, somos cortados por rodovia federal, temos aeroporto, muitas cidades próximas aqui que desaguam os seus jogadores para outros centros por não ter equipes profissionais na região. O Colo-Colo está na 2ª divisão já há algum tempo, o Jiqué caiu, agora recentemente que o Docimel subiu, que vem tentando fazer um trabalho de base, mas a região aqui circunvizinha, às vezes a gente não tem demanda para atender tantos pedidos, Tiago. A gente tem nossas peneiras, nós temos nossos observadores também, pontuais nessas regiões. A procura aqui, ela é enorme todo ano, praticamente todo o tempo. E a gente tenta fazer o possível para não perder a possibilidade de colocar na equipe um talento. E quando isso acontece, que o clube está parado, a gente tenta encaminhar para outros centros, com o conhecimento que nós temos, com as amizades que foram feitas nesse período. Mas, exemplificando o que você perguntou, o Grêmio teve aqui em janeiro e chegou a mandar o contrato para nós fazermos uma parceria. O supervisor, o Paulo Guedes, se não me engano, esteve aqui conosco, adorou a estrutura. Quem o trouxe foi o Wellington Coaching, você deve conhecer, aí de Salvador. Veio aqui com ele e chegou a mandar o contrato de parceria, exatamente porque, olha só, uma instituição de Série A, campeão mundial, saiu lá do Rio Grande do Sul, no final do nosso mapa, vim procurar a nossa matéria-prima aqui no Nordeste, porque ele sabe que é muito vasta. Não chegamos a fazer essa parceria porque nós estamos com uma conversa já bem praticamente acelerada com o Bahia. O que atrapalhou foi essa pandemia também. O Bahia, inclusive, fez a parceria conosco com o material Esquadrão. Foi tudo feito através do Bahia. Então, ou seja, nós tivemos 2 clubes de Série A buscando essa possibilidade de parceria conosco para que tivesse essa preferência de todo jogador descoberto aqui na região viesse para o Vitória da Conquista e daqui nós encaminhássemos para essas instituições. Os 2 projetos com as finalidades bem similares. E nós acabamos praticamente bem adiantado com o Bahia por tudo, pela relação com o Vitor, com o Beritani, que nós já temos de aproximação. Por já termos um jogador lá, o Rodrigo, que voltou agora, que foi da nossa base aqui. Um jogador com 16 anos, Thiago, jogando no Intermunicipal, nem passou pela nossa base, assim, jogando sub-20, já foi para o Bahia, contratado profissionalmente, ficou lá 3 anos, retornou agora, até exemplificando o que você ponderou, que nós conversamos aqui sobre esse investimento no Intermunicipal, na base. Então acaba acontecendo. E as equipes cada vez mais estão fazendo peneiras, vem observadores aqui fazendo suas peneiras, exatamente para explorar esse nicho de atletas que nós temos na reunião. A gente, por enquanto, talvez pela dificuldade que nós temos de estrutura, a gente não consegue absorver a todos. Mas a gente está muito antenado a tudo que está acontecendo, às regiões, aos nossos observadores, aos destaques do Intermunicipal, para que esses jogadores possam vir ou defender as coisas do Vitória da Conquista, ou a gente daqui está encaminhando para outras equipes. Mas, sem dúvida nenhuma, o nicho de jogadores que tem aqui na reunião, a matéria-prima, o manancial, ele é muito, mas muito vasto. Aqui não só em Vitória da Conquista, como nas regiões circunvizinhas.
Excelente, eu acho que o pensamento é esse mesmo, é tentar viabilizar e potencializar esse projeto de base, né, que pode servir como, no futuro, né, como uma saída viável, entre aspas, de baixo custo e com possibilidade de retorno interessante para o clube, né. É muito bacana, por isso que é bom, pessoal, a gente conversar com diversas áreas, diversos profissionais, diversas pessoas que estão envolvidas com o futebol, que a gente está trazendo a visão aqui do presidente. E muitas vezes as pessoas que estão do lado de cá não entendem como é que são tomadas algumas decisões. E a gente entender esse processo, obviamente que quem está no meio, em alguma partida fica sabendo de algumas coisas, mas não fica sabendo de tudo, né? Então a gente está ouvindo as pessoas que realmente fazem acontecer o processo, é outro tipo de aprendizado. Muito bacana. Algumas pessoas falando da FBF, que o Eberson. O Eberson foi nosso supervisor lá no Bahia. A FBF precisa dar um suporte melhor para fazer acontecer. Você acredita que passa realmente pela Federação Baiana de Futebol? Esse desenvolvimento do futebol no estado? É só pela Federação Baiana? Não, não, não. Eu acho que a federação tem que ter sua participação, claro. Ela representa os clubes, ela que organiza os campeonatos, é a mentora de todo responsável pelo futebol no estado. Mais uma vez, o presidente da Federação Baiana, em uma dessas reclamações que eu fui fazer, que são várias, seja ela financeira, de arbitragem, de estrutura, enfim, de logística, eu tive uma resposta que eu nunca esqueci, e a gente vai guardando isso e vai aprendendo, que a federação não administra clubes. Eu achei interessante e passei a aplicar isso, colocar na nossa realidade. A gente tem que fazer a nossa parte, claro, buscar um suporte também da Federação Baiana, mas eu acho que o clube que tem que ser gerido de forma individual, buscar a sua própria sobrevivência e participando com ideias, com sugestões, não fundar um clube e esperar que a Federação Baiana banque esse clube, né? A Federação acho que já faz a sua parte, já organiza, já qualifica a competição, já busca, de certa forma, seus patrocínios. E eu sempre tive uma relação, Thiago, eu estou há 15 anos participando de arbitrais, ou seja, eu já, nesse rodízio de presidentes lá nos arbitrais, eu sou o único fixo, porque já passaram, os times estão sempre rodando os seus mandatos, os seus presidentes, e a gente acaba participando de muitas sugestões, muitas ideias e presenciando muita coisa. A federação, claro, tem um papel importantíssimo na organização dos campeonatos, mas eu acho que no seu funcionamento, para o clube, eu acredito que não. Eu acho que essa conta aí está invertida. Eu vejo dessa maneira. Obviamente que a federação ela tem seu papel, mas a qualificação do clube, o projeto técnico bem definido, a profissionalização de todos os departamentos do clube que vão fazer com que o clube ele tenha a condição de buscar uma receita, buscar patrocínio, buscar outras formas de receita, né? E aí já vou emendar com uma outra reflexão. Como tem sido com essa parada? A gente sabe que tem uma diminuição gigantesca de receita, né? O SCPP, o Vitória da Conquista, foi um dos primeiros clubes a tomar a decisão de liberar os jogadores, né, fazer as negociações devidas e cancelar os contratos. Mas como é que tem sido manter o clube com essa pandemia? Um caos total. Já começamos o ano de 2020 com aquela dificuldade que eu te falei, sem perspectiva de Copa do Brasil e para o ano, né? E Copa do Nordeste. A campanha do clube não estava sendo muito boa. Em 7 partidas nós vencemos o último jogo contra o Fluminense aqui. As rendas muito abaixo da expectativa, até pelos resultados. A torcida é o termômetro do time, né? Se o time não tem um bom rendimento no campo, a torcida não aparece, seja aqui ou em qualquer lugar. Mas perdemos 4 patrocinadores, com a suspensão dos pagamentos mensais dos patrocínios no nosso material, na nossa camisa, de placa no estádio. O contrato da televisão do Baiano também foi suspenso. Deixamos de ter qualquer tipo de rendimento, de receita. E os compromissos não param, porque quando nós começamos o Baiano, não tinha um manualzinho lá dizendo que ia acontecer uma pandemia e que os clubes estariam preparados. Então é uma situação extraordinária e por ser extraordinária você acaba tendo que se adaptar no dia a dia e se reinventando. Acabou sendo um efeito dominó, o impacto foi em toda a classe, não só de jogadores, como dirigentes, comissão, ou seja, imprensa, torcida, todo mundo acabou sendo impactado com esse momento.
mas a gente está com muita dificuldade. Conseguimos honrar, como eu falei anteriormente, até nesse momento, graças ao apoio que a CBF enviou, o valor de R$ 120 mil, que não foi segredo para ninguém, foi amplamente divulgado isso aí, para os times que participariam da Série D. A Série C foram 200 mil. E com esse dinheiro que nós recebemos, todo ele foi investido no pagamento da folha salarial de março e do acordo que fizemos com as rescisões. Então hoje nós temos um clube praticamente sem os funcionários, sem os jogadores, apenas com 4 jogadores com contrato. Suspendemos o contrato graças ao apoio dessa medida governamental, da suspensão do contrato de alguns atletas e funcionários por 2 meses, sendo custeado pelo governo. Depois eles retornariam, até o momento disso aí abaixar mais um pouco. Então a gente foi seguindo nossas medidas com dificuldades e ao mesmo tempo, de uma certa forma, tranquilo, Thiago, por estar tudo já nos trilhos. Né? Todo o rendimento calculado do que teria de receita, de despesas, e acabou zerando tudo. Hoje, para eu recomeçar a disputa do Baiano e da Série D, seria a minha maior dificuldade. Você sabe, Thiago, que o futebol hoje não, já vem sendo há algum tempo, né? O ano passado, o futebol representou quase 54 bilhões de reais. Foi injetado na nossa economia. Isso representa aí próximo a 1% do nosso PIB. Então é 0,7%, 0,8% do nosso PIB, para você ver a importância que é. Isso na geração de forma, na cadeia direta e indireta, que move o futebol. Então é quase 1% do nosso PIB, para você ver a importância que é o futebol. Gigantesca importância dentro do Brasil, que é um continente. Então a gente tem que tratar o futebol com muita seriedade, apesar de muitos exemplos aí que a gente não concorda, mas a gente tem que tratar com muita seriedade. E mesmo nesse momento de pandemia, a gente também tem que continuar tratando. Primeiro, valorizar a vida dos profissionais envolvidos, e depois sendo responsáveis pelos profissionais que nós contratamos. Entendi. Presidente Ederlane Amorim, papo bom, tempo boa. Nós temos aqui mais 3 minutos. Te agradecer. Quantos minutos? Por ter aceitado esse convite para bater esse papo, para falar sobre a sua prática. Isso aí acho que ainda não está escrito, né? De repente vira um livro sobre o SCPP, porque tem que estar registrado. Está em curso, Thiago. Está em curso. Ótimo. Essa história tem que ser registrada, porque eu assisti uma série esses dias, The Last Kingdom, e as pessoas vão lembrar daquilo que foi escrito e feito. Então, registrar, acho que é importante. História belíssima aí do Vitória da Conquista, e que a gente torce muito. Muitas pessoas colocaram aí, o Cláudio Prates, o Claudinho colocou, o Everson, o Mastílio Veiga, o Silvestre, todo mundo elogiando a forma que a gente fica sabendo como você organiza e conduz os trabalhos aí, né? Então, é sensacional bater um papo e saber como as coisas acontecem e como as pessoas que tomam as decisões, elas pensam, né? Para agir daquela determinada maneira. Então, parabéns pelo trabalho, te agradeço profundamente e passo para que você possa fazer suas considerações finais. Eu não ouvi o tempo que você falou que faltava. Já acabou? Não, 2 minutos. Passou rápido demais, 1 hora. Não acredito. Tá rápido demais. 2 minutos a gente tem. Poxa, cara, só te agradecer, te mandar aí um abraço, um beijo enorme aí, parabenizar, obrigado aí pela sua presença, pela sua amizade, pelas suas palavras. Estamos aqui à disposição sempre, em prol do futebol. Pensei que faltava ainda uns 20 minutos aí pra gente conversar, passou rápido demais. Estou aqui à sua disposição, eu, o clube, a cidade, para o que você precisar sempre, viu? Pode contar. E que a gente saia desse momento o mais rápido possível. Privilégio ter participado com você, te ouvir também. Foi um aprendizado, mais um aprendizado, a gente está sempre aprendendo. E para terminar, o meu jargão, Thiago, é nem comemorar muito e nem lamentar muito, seja em vitórias ou nas derrotas. É seguir trabalhando, porque o dia a dia do futebol sempre vai superar o que passou. Então, nem lamenta, nem trabalha. Seja feliz e continua o seu trabalho. Nem lamenta, nem comemora, e continue trabalhando. Excelente. Amanhã nós teremos o professor Jadson Barbosa, que é do Núcleo de Futebol Competente aqui, professor da UFES. E à noite nós teremos o Heverson Pimentel, que é preparador físico lá do Red Bull Bragantino.
Presidente, te agradeço muito por ter aceitado, por ter falado um pouco aí da sua vivência. Obviamente que a gente teria que passar aqui um semestre de lives para poder ter É verdade. aí, né? Agradecer a presença de todos que mandaram mensagem, né? Muitos amigos nossos participaram aqui, o Ivan, o Eric, muita gente boa participando conosco, então agradeço bastante. Eu acabei não vendo, viu, Thiago? Desculpa lhe interromper. Eu acabei não vendo, porque para mim aqui tá parado, eu não vi quem entrou, não pude nem responder aqui os abraços, a participação deles. Para mim ficou parado aqui. Né? Foi muita gente mandando abraço, falando do seu trabalho. Pois é, retribua aí. Retribuiu o carinho deles. Eu não vi, não pude nomear aqui, mas obrigado a todos aí que mandaram aí seus abraços, suas lembranças. Sintam-se abraçados também aqui. Ei, um abraço, fica com Deus, se protege, em breve estaremos trabalhando. Amém. Tchau.